Olá! O Notícias da Câmara desta terça-feira, dia 22 de dezembro, começa com uma informação preocupante. A média diária de mortes causadas pela Covid-19 no Rio Grande do Norte chegou a 8 óbitos por dia. Esse número pode ser comparado ao primeiro pico da doença no estado, registrado em maio deste ano. Segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde Pública, já são 109.734 casos confirmados, 53.557 casos suspeitos e 260.429 casos descartados. Quanto ao número de mortes, já são 2.873 confirmadas, 455 mortes em investigação e 711 óbitos descartados. 3 mortes foram registradas nas últimas 24 horas. No estado, são 451 pacientes internados se tratando contra a Covid, 273 no serviço público, sendo 130 em leitos clínicos e 143 em leitos críticos, uma taxa de ocupação em 63,1%. Na rede privada, são 178 pacientes internados, sendo 60 em leitos clínicos e 118 em leitos críticos. A taxa de ocupação é de 77,1%. E ainda sobre o assunto, a Anvisa concedeu a certificação de boas práticas ao laboratório Sinovac da China, onde está sendo produzida a matéria-prima da vacina Coronavac, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. Esse certificado é obrigatório para um possível registro do imunizante no Brasil, que só será concedido após a divulgação de resultados da eficácia da vacina. A expectativa é de que sejam enviadas ao Brasil 6 milhões de doses prontas da vacina, além de insumos para produzir outras 40 milhões. E na última reunião do ano, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprovou um projeto que trata sobre o plano de carreira da Guarda Legislativa. Os parlamentares fizeram ainda um balanço das atividades. A reunião da Comissão de Direitos Humanos marcou o encerramento dos trabalhos no ano de 2020. Os vereadores apreciaram o projeto que institui o novo plano de cargos, carreiras e remuneração dos guardas legislativos da Câmara Municipal. A matéria é de autoria da mesa diretora da Casa e foi aprovada por unanimidade entre os parlamentares. Com a aprovação do plano de carreira, os guardas legislativos serão promovidos de níveis de acordo com a certificação de diplomas e a avaliação de desempenho. O nosso projeto de 2012 era vertical e agora é horizontal. Um exemplo, a gente chegava do nível 1 ao 12, certo? E agora tem o nível 1 ao 12, mas horizontalmente também. Pronto, esse pessoal que entraram como nível 1, na hora que eles começarem a colocar os diplomas deles, tudinho, então realmente já vão para o nível 3, 4, entendeu? Independente dos anos. A presidente da comissão, vereadora Divaneide Basílio, fez um balanço positivo dos trabalhos realizados ao longo do ano. Nossa comissão conseguiu tratar de todos os temas a que ela se propõe. Comissão de Direitos Humanos, Mulheres, Idosos, Trabalho e Minorias. Tratamos com temas de refugiados, apátridas, população em situação de rua, visitamos lares, abrigos de idosos, instituições de longa permanência. Esse ano, que foi um ano atípico em função da pandemia, ainda assim a comissão não se furtou de realizar o seu trabalho. Fizemos diversas reuniões aqui na casa sobre valorização do servidor, atualização do piso salarial, debate sobre a reforma da Previdência. Veja agora os destaques da sessão ordinária desta terça-feira. Os vereadores iniciaram a sessão ordinária desta terça-feira apreciando, em regime de urgência, um projeto do Executivo Municipal. A Prefeitura de Natal solicita a apropriação de uma área no bairro de Ponta Negra para a construção de uma escola municipal. A matéria foi aprovada pelos parlamentares. Nós temos uma escola municipal, na verdade um Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI Carmen Reis, que funciona no bairro de Ponta Negra, que hoje funciona num prédio com uma infraestrutura não adequada para atender às expectativas e às necessidades das crianças que ali frequentam. E agora, com a aprovação da desafetação dessa área verde,
será possível a edificação, a construção de uma nova escola, de um novo Centro Municipal de Educação Infantil no bairro de Ponta Negra, que vai atender essas crianças com dignidade, com infraestrutura, com acessibilidade, com climatização. Os clientes dos cartórios do município de Natal terão agora um tempo máximo de 30 minutos para serem atendidos. O projeto aprovado é de autoria do vereador Kleber Fernandes. Nós apresentamos esse projeto de lei que tem por objetivo determinar o tempo máximo de espera de 30 minutos nas filas dos cartórios da cidade do Natal para garantir dignidade e qualidade no atendimento a esses usuários, esses clientes que muitas vezes passam manhãs inteiras, 2, 3 horas nas filas dos cartórios para reconhecer um documento, autenticar uma firma. Para ter acesso aos recursos da Câmara e também da Prefeitura de Natal, agora as organizações não governamentais precisarão ter no mínimo 1 ano de funcionamento. Somente nesta condição poderão solicitar o reconhecimento de utilidade pública. A matéria, também aprovada, é do vereador Fúvio Saulo. As entidades, associações, federações esportivas, ONGs, elas podem dar entrada na Câmara e ser reconhecida como utilidade pública. O que é que ela ganha com isso? Ela pode, a partir de então, receber dinheiro da Prefeitura de Natal, da Câmara, do Executivo Municipal. Com a nossa aprovação agora, essas entidades só podem dar entrada aqui quando ela tiver pelo menos 1 ano de funcionamento, mínimo de 1 ano de funcionamento. Então, isso é proteger o erário, porque muitas vezes essas entidades não tinham um funcionamento comprovado. Um outro projeto aprovado na sessão foi o novo plano de cargos, carreiras e remuneração dos guardas legislativos da Câmara Municipal. Importantíssimo, todo e qualquer projeto de valorização de qualquer que seja a categoria só realmente vem cada vez mais engrandecer o profissional que está sendo, de certa forma, ali beneficiado. Ainda na sessão, os vereadores aprovaram um projeto que altera a regulamentação das feiras livres na cidade de Natal, adequando a atividade aos decretos criados para combater o coronavírus. A matéria do vereador Ranieri Barbosa tem também o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos comerciantes e o atendimento junto aos consumidores. Há uma necessidade que possamos nos adequar à realidade de hoje, tanto diante desses protocolos que foram gerados através de um decreto, tanto pela economia, como também a evolução de necessidade que as feiras livres têm para atender bem ao consumidor que frequenta as feiras, também ter um ordenamento nas feiras e sua organização pela parte do Poder Executivo e também ter um controle pela parte dos feirantes na sua organização. E acontece no próximo dia 26 ao dia 30 o Festival Internacional de Cinema de Bahia Formosa. A edição deste ano traz mudanças devido à pandemia. Luísa Mendes. A pandemia da Covid-19 afetou diversos setores da economia, especialmente os setores de turismo, eventos e a produção cultural. Uma das alternativas para essa turma é realizar eventos online. E é o que vai acontecer nessa 11ª edição da FINC, Festival Internacional de Cinema de Bahia Formosa. Estou aqui com o Rômulo Scaff, organizador desse evento. É uma alternativa prática e segura, né, Rômulo? De não deixar de exibir os filmes, mas com segurança, todo mundo dentro de casa. Na verdade, a primeira preocupação que a gente teve era que a gente pudesse fazer a 11ª edição. A gente já teve aí 10 edições seguidas, todo ano a gente realiza o festival, e não seria justo com a própria cidade de Bahia Formosa a gente não achar uma maneira de realizar essa 11ª edição. Conseguimos, através da Aldir Blanc, realizar essa 11ª edição, e que vem recheada de um monte de coisas. E assim, o legal dela é que ela vai ser toda online. Então vai possibilitar as pessoas que não puderam participar do evento lá em Bahia Formosa. Inclusive não terá nenhum ineditismo aí nos filmes que serão exibidos. Vocês fizeram então a compilagem, né, dos melhores filmes dos últimos 10 anos. Eu queria que você aproveitasse aí e falasse um pouco desses curtas e também o que mais vai ter nessa edição online. Quanto a esses curtas, eu acho que já é até uma preparação para o 12º Festival de Bahia Formosa. Como todo ano a gente tem um concurso de 1 minuto, que é aquele concurso que leva para Cracóvia, que a pessoa passa lá 10 dias na Polônia com tudo pago, esse ano a gente não vai ter esse concurso. Então a gente colocou aí os melhores filmes dos últimos anos, mais alguns outros filmes convidados, Mostra Internacional, Mostra Nacional, uma parceria que a gente fechou com o Festival de Caicó, com a Mostra Nacional deles.
para a gente poder exibir. Então, assim, a gente vai colocar todos esses filmes online. Para quem quiser já participar do concurso de 2012, pode assistir os filmes de 1 minuto. E aí você vai começando a entender, né, os vencedores, como é que eles fizeram, como é que foi. Então, ele também vai ser educativa. Além desse ano, a gente colocar 2 oficinas. Uma oficina para quem quer começar o audiovisual, tanto como diretor quanto ator. E aí tem Bárbara Xavier, que vai ministrar essa oficina, e uma oficina mais voltada para a crítica cinematográfica, para quem é cinéfilo, para quem gosta de escrever sobre filme, de entender o filme numa perspectiva diferente. Sirhan, que é o presidente da Associação dos Críticos de Cinema, ele vai fazer uma oficina linda, é maravilhosa essa oficina, eu estou apaixonado por essa oficina. Então, assim, além dessas 2 oficinas, a gente vai ter todos os dias do festival, que vai de 26 a 30, vão ter lives com quem já passou, com gestores culturais, com quem faz festival. Vai ter várias lives durante esses dias na programação, tudo lá dentro do nosso site, finkbf.com, e pelas redes sociais, tanto do YouTube como Facebook, as redes sociais de uma maneira geral. Então já se inscreva nas redes sociais, fica de olho no site. Dia 26 começa o festival e, assim, tá todo mundo convidado. Todo mundo convidado. A Festa do Cinema Internacional, como o Rômulo já disse, segue do dia 26 até o dia 30. E para se inscrever, para acompanhar, é finkbf.com. finkbf.com. Muito obrigada, Rômulo, pela sua participação. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. E logo mais, às 8 horas da noite, a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte realiza a última edição de 2020 do projeto Terças Clássicas. A apresentação vai fazer uma retrospectiva dos principais momentos deste ano. Desde o início da pandemia, a temporada se manteve de forma virtual. Por isso, o programa será transmitido pelo canal do YouTube que leva o mesmo nome. Basta procurar Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte. E olha só, em Natal, cerca de 3.000 pessoas têm a rua como casa, um déficit de 40.000 moradias na capital potiguar e Grande Natal. E neste fim de ano, o desejo dessa parte da população é mais do que uma habitação. Eles querem ser vistos pela sociedade. João já nem se lembra mais há quanto tempo está vivendo na rua. Mas algo que ele não esquece são os olhares de desprezo que diariamente recebe. É uma coisa de jogar um pibo de cigarro no chão, a mesma coisa. O pessoal pega, varre, chuta. Assim como o João, Vanilson reconhece essa sensação. Hoje ele está fora das ruas e se engajou no movimento nacional da população de rua, levando doações para quem mais precisa. Eu estava nas Marquises, eu estava na Sarjeta, eu estava praticamente morando e comendo do lixo. Mas foi a partir do momento que eu conheci os meus direitos, que eu comecei a lutar por eles, que eu vi que tinha sentido fazer essa luta. Por isso que nós, mesmo em dificuldades enquanto movimento, estamos na luta por garantia de direitos para a população em situação de rua. Segundo dados da Prefeitura do Natal, o número de pessoas que vivem nas ruas saltou de 400 para 3.000 pessoas durante esse período da pandemia. Durante a pandemia, a Prefeitura de Natal ampliou o atendimento a essa população. Criou 3 albergues provisórios. Além desses locais de acolhimento, a população de rua também conta com o Centro Pop, que recebe em média 100 pessoas por dia e funciona de segunda a sexta-feira. O acolhimento institucional para a população em situação de rua, ele funciona ali na Rua Princesa Isabel, ele funciona 24 horas, essas pessoas lá têm acesso às 3 refeições, eles recebem material de higiene pessoal. Temos também o Centro Especializado para a População em Situação de Rua, que é o Centro Pop, que aí sim, lá funciona de segunda a sexta-feira. Essas pessoas também têm acesso às refeições, tem inclusive um espaço onde eles podem tomar banho, lavar suas próprias roupas. Na capital potiguar, cenários como esse se tornaram comuns. São famílias que vivem em moradias insalubres e sem nenhuma segurança. Em Natal e na Grande Natal, o déficit habitacional é de 40.000 moradias. Para 2021, a Prefeitura está fazendo a doação de um terreno ao governo do estado, que isso vai ocasionar em 100 unidades habitacionais.
A gente espera que pelo menos 70 unidades sejam destinadas para essa população. Para ajudar a minimizar a invisibilidade dessas famílias, o pastor George Emerich, há 7 anos, criou o projeto Igreja nas Ruas, um trabalho itinerante que leva alimentos, higiene e, acima de tudo, dignidade para as pessoas sem moradia. Todo o sentimento que a gente tem hoje em fazer o bem, né, para as pessoas, ela surge desse anseio, da indignação de você ver um ser humano não ter os seus direitos básicos correspondidos. Então surgiu a ideia de não só dar sopa, né, um pouco da dignidade deles poderem dormir alimentados, mas também oferecer banho, higienização. Autor do livro Cidades Invisíveis, o pastor George diz que para a maioria dessas pessoas, a ausência maior não é de coisas materiais. A maior alegria para mim é chegar num restaurante e o garçom que vai servir a mim foi uma pessoa que foi atendida pelo nosso projeto, como já tive essa oportunidade, né? De ver uma pessoa com a sua farda, com a sua carteira assinada, dizendo, olha, eu estava ali naquela escuridão, mas eu enxerguei a luz e eu voltei. Mas a gente sabe que o ser humano tem um vazio dentro dele que só Deus pode preencher. E neste Natal, o desejo de João é um só. Meu desejo do Natal é ter uma casa feliz para mim só. O meu desejo, minha casa. Ou senão, não ter condições de pagar meu aluguel, do que estar dependendo dos outros. E para você, qual o significado do Natal? Nas ruas, o desejo de muitos é de que termine logo essa pandemia. Para a igreja, o nascimento do menino Jesus deve ser lembrado como uma forma de renovar a fé e a esperança. Pelas ruas de Natal, as vitrines das lojas e todo o comércio estão devidamente decorados, prontos para o Natal. Os potiguares aguardam a data de nascimento do menino Jesus com fé e a esperança de dias melhores. O principal desejo é pelo fim da pandemia da Covid-19. Qual o seu desejo? Deus abençoe todos nós, né? Que acabe essa Covid, né? É de esperança para essa pandemia. Qual o significado que você dá para esse Natal? Apesar de ser um momento crítico que estamos passando, né, aqui, o Natal, ele, além de ser uma data festiva e comemorativa, ele traz a lembrança e o nascimento do menino Jesus. Qual o significado para a senhora? Representa esperança de que essa doença vai passar? Vai passar, vai passar. Esse ano foi difícil para todo mundo. A gente teve perca e tudo, mas a gente tem que ter fé. O risco do contágio da Covid-19 deve reduzir a quantidade de pessoas reunidas para a celebração deste Natal, mas não impedirá que a data seja comemorada pelas famílias. Em tempos de pandemia, o nascimento do menino Jesus será ainda mais festejado. Essa situação de sofrimento, de angústia e de dificuldade possivelmente enfatize ainda mais esse sentido real do Natal, que não é somente aquele sentido comercial, aliás, passa de longe desse sentido comercial, e vem para um sentido do nascimento do Filho de Deus, o maior presente dado à humanidade. É o que dá significado à humanidade, é a vinda do Senhor Jesus Cristo à Terra. Com a chegada do período natalino, a Catedral Metropolitana de Natal renovou o presépio e toda a ornamentação da igreja. O nascimento de Jesus aconteceu no estábulo, em uma gruta na cidade de Belém. Assim como o momento conturbado em que vivemos, a chegada de Cristo ao mundo foi cercada de desafios. De acordo com o pároco da catedral, o momento é de reflexão, para que sejam renovadas a nossa fé e também o amor ao próximo. O verdadeiro Natal é aquele que nós, de fato, preparamos nossa vida, nosso ser, toda a nossa realidade humana para esperar o Filho de Deus. Neste tempo específico de pandemia, os sinais de Deus são muito fortes em nossas vidas. Quem teve Covid e conseguiu se recuperar, quem não teve e tem medo de ter, toda essa realidade que, de certa maneira, nós estamos vivenciando. E eu diria para você que graças à fé, graças a um sinal como este, vem acalentar o nosso coração. E agora, futebol. O Hugo ontem teve a primeira rodada da segunda divisão do campeonato estadual. No confronto entre o Palmeiras de Goianinha e o Alecrim, quem levou a melhor? O Alecrim ganhou pelo placar de 1-0, Mara. O gol foi marcado no segundo tempo da partida pelo atacante Alisson. Ele aproveitou a sobra do chute travado do Montanha e na entrada da área bateu forte no canto esquerdo do goleiro Juan, do Palmeiras de Goianinha. O outro jogo da rodada, que ia acontecer ontem entre Visão Celeste e Parnamirim, será realizado nesta terça-feira às 3 horas da tarde no Estádio Frasqueirão.
E agora a gente fala de Série D. O América se prepara para enfrentar o Galvez no jogo de volta. A partida acontece no próximo domingo, às 4 horas da tarde, na Arena das Dunas. Como estão os preparativos do Alvirrubro, Hugo? Mara, o América segue os preparativos para o jogo do próximo final de semana. E a principal dúvida do técnico Paulinho Kobayashi está no gol. Com a expulsão do goleiro Vitor Paiva, o menino de 17 anos, Lucas Freitas, teve de jogar e, olha, foi bem. Mas para o jogo de domingo, o técnico deve optar pela experiência do Everton, que é o reserva da posição. Ele não foi relacionado para o jogo de ida por ter testado positivo para a Covid-19. Kobayashi também poderá contar com o retorno do lateral direito Everton Silva. O jogador ficou de fora do primeiro jogo devido ao falecimento do irmão. Então, Mara, por hoje, essas são as notícias do esporte. Obrigada, Hugo. Vamos ao nosso giro de notícias. G1RN. Taxa de ocupação de UTIs para a Covid-19 cai após a abertura de leitos, mas número de internados é maior no RN. No Minuto, Marcelo Crivella é preso no Rio em operação contra a corrupção. Tribuna do Norte, Anvisa certifica farmacêutica chinesa que desenvolveu a Coronavac. Agora RN, no Natal, consumidor potiguar deve pisar no freio, segundo o FEComércio. Grande ponto, governo homologa Plano Estadual de Segurança Pública do RN. Bom, e eu me despeço por aqui, até a próxima edição.